No episódio anterior, Lucian sentiu de repente um forte pressentimento de perigo, percebendo que alguém próximo a ele estava em apuros. Justo quando ia sair para investigar, um grupo de idiotas gananciosos bloqueou seu caminho, ameaçando roubá-lo e matá-lo. Obviamente, nosso garoto não deixaria isso passar. Se você caiu aqui de paraquedas, já te peço que deixe o like e se inscreva no canal. Aqui falamos de Tenkaichi Nihon, Dragon Ball Kakumei, Baki Scarface, Necromante Rei dos Mortos, de Goblin a Deus Goblin, Demônio da Lança Incomparável, Berserk, e estamos com um projeto para trazer Kengan Ashura e vários outros projetos. E para que isso aconteça, peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Isso é tudo, vamos pro vídeo. Enquanto a história continuava, um dos homens sentiu uma presença sinistra se aproximando. O ar ficou pesado, carregado de perigo. Instintivamente, ele deu alguns passos para trás, mas ainda assim, estufou o peito e zombou de Lucian. Quem você pensa que é? Lucian olhou para o grupo, com a expressão calma de sempre. Se aqueles homens estavam tão ansiosos para morrer, ele poderia muito bem realizar seus desejos. Com uma pequena explosão, os dispositivos de comunicação nos pulsos de todos se estilhaçaram em pedaços. Do nada, uma onda avassaladora de intenção assassina explodiu de Lucian, tão intensa que se tornou quase palpável. O grupo encarava em descrença, os olhos forçados a se fecharem pela pressão. O homem, o único ainda de pé, parecia ter visto a coisa mais aterradora da sua vida. Enquanto isso, em outra caverna, o trio havia alcançado o 30º nível. As criaturas surgiram com mais frequência, e Fubuki decidiu que era hora de parar. Lin Wang olhou para os frascos em sua mochila e concordou. Ela chamou seu irmão Senho 2 vezes, pedindo que voltasse, mas encontrou encarando o vazio das profundezas da caverna. Ela e Fubuki chamaram seu nome mais algumas vezes, mas ele não respondeu. Seus olhos lentamente perderam o foco. Só quando Fubuki deu um toque firme em seu ombro, ele voltou à realidade. Pareceu confuso por um momento, mas logo se recompôs, pedindo desculpa e dizendo que apenas estava distraído. Em seguida, perguntou o que elas haviam dito. Fubuki repetiu que estava ficando perigoso demais e que eles deveriam voltar, mas Don Shang-Yi não se convenceu. Ainda um pouco irritado, ele zombou, perguntando onde estava o tal levante da caverna que ela mencionara. Fubuki tentou explicar, dizendo que tinha acabado de verificar, mas Don Shang-Yi a interrompeu com um gesto impaciente. Seu trabalho é apenas explorar o caminho, deixe as feras comigo. Seu tom ficou ainda mais áspero. Quem você pensa que é para medir meus limites com sua visão marcial miserável de 6º nível? Don Shang-Yi acreditava que, mesmo se algo desse errado, conseguiria em segurança. Quando terminou de falar, a névoa negra ao redor ficou mais densa, girando de forma ameaçadora. Fubuki lançou um olhar, mas não disse mais nada. Lin Wang deu alguns passos à frente, claramente irritada, e confrontou Don Shang-Yi. Isso é totalmente fora da linha. A irmã Fubuki só está preocupada que a gente se meta em problemas. Don Shang-Yi soltou uma risada fria. Se ela tivesse realmente tão preocupada, não teria feito o que fez antes. Disse isso acenando com a mão com desdém, achando que ainda precisava coletar mais algumas amostras de feras de nível 8 antes de voltar. Lin Wang quis impedi-lo, mas no fundo, Dan Shang-Yi só pensava em uma coisa. Ele sentia que a oportunidade de romper para um nível de santo marcial estava logo à frente. De repente, ele virou e agarrou os braços de Wang com força. Os olhos ficaram vermelhos enquanto ele a encarava. Nós não podemos falhar. Não podemos falhar. Ele gritou. Lin Wang ficou visualmente abalada, tão chocada que nem percebeu a dor em seus braços. Nunca tinha visto seu irmão Senho daquele jeito. Quando ouviu marchar para longe, ela se virou para Fubuki, tentando acalmá-la, dizendo para não ficar chateada. Ela acreditava que Don Shang-Yi provavelmente não tinha falado por mal. Talvez houvesse algum mal entendido entre os dois. Fubuki balançou a cabeça. Eu não estou com raiva. No fim das contas, eles são irmãos. Esse tipo de coisa não me incomoda. Algum tempo depois, ao observar Don Shang-Yi cada vez mais distante, ela perguntou se Wang tinha notado algo de estranho nele. Wang piscou, surpresa. Fubuki então usou suas habilidades psíquicas para medir a distância entre eles. Quando entramos na caverna, ele nunca se afastava mais do que 5 metros de nós. Mas agora, no 34º nível, onde é muito mais perigoso, ele está cada vez mais longe. É quase como se tivesse chegado sozinho à parte mais profunda da caverna. Enquanto isso, de volta a Lucian, o homem percebeu que algo estava terrivelmente errado. Seu corpo não estava mais sob seu controle. Sua mão direita se fechou em torno do próprio pescoço e, por mais que tentasse afastar,
matá-la, não conseguia. Lucian, usando apenas uma mão e seu imenso poder psíquico, era quem fazia aquilo acontecer. Quando a mão de Lucian pressionou para baixo, houve um estrondo violento e o corpo do homem foi esmagado contra o chão, deixando para trás uma cratera sem fundo. Os outros encaravam em choque. Aquele era o General Estrela de segunda patente do Distrito Militar Oriental, e mesmo assim, nas mãos daquele jovem, ele não teve sequer a chance de reagir. Se isso se espalhasse, abalaria todo o Distrito Militar Oriental até o núcleo. Mas, pensando bem, talvez eles nem tivessem a chance de espalhar a notícia, já que o jovem, que parecia mais um herói demoníaco do mundo humano, agora caminhava em direção a ele. O líder careca caiu imediatamente de joelhos, implorando por misericórdia. Eu sei que errei. Por favor, não me machuque. Ele chorava e berrava. Seus dispositivos de comunicação estavam destruídos. E, se morresse ali na caverna, a esfera logo devoraria seus corpos. E ninguém jamais saberia que eles pereceram ali. Quando esse pensamento atordoou o fundo de sua mente, ele se mijou de puro medo. Enquanto Lucian se aproximava lentamente, uma pergunta gelada ecoava em suas mentes. Nós vamos morrer aqui? Assim? Toda a caverna caiu em um silêncio mortal. Um momento depois, Lucian finalmente falou, e suas palavras soaram com a voz de um anjo. Ele disse que sua raiva havia diminuído e que não era um humano sem coração. O grupo levantou rapidamente a cabeça, com os rostos cheios de lágrimas. Mas, antes que pudesse agradecê-lo, uma rajada de vento passou cortando seus rostos, seguida por uma dor aguda. Suas expressões permaneceu calma, enquanto ele olhava para o careca. O líder pensou consigo mesmo que ter misericórdia com aqueles que tentaram lhe fazer mal é, na verdade, a maior crueldade consigo próprio. Grava em meu rosto, disse Lucian friamente. Da próxima vez, certifique-se de não fazer isso de novo. Entendido? O homem careca segurou as bochechas ardendo e assentiu freneticamente, enquanto observava a figura de Lucian desaparecer à distância. Seus olhos ardiam, não apenas de medo, mas também de ódio frenético. Porém, um pensamento o atingiu. Aquele é Lucian, o quarto General Estrela, o cavalo negro da nona zona de batalha? Mas ele lembrava que o poder de combate de Lucian era de apenas 12 estrelas e meia. Outro homem, recordando como Dong Shangyi também havia derrotado o segundo colocado com um único golpe, comentou: mas Dong Shangyi desafiou todo mundo da lista, não foi? Menos Lucian. Isso significa que eles estão no mesmo nível? Quando essa realização caiu como um raio, o ódio em seus corações evaporou como fumaça. Afinal, suas orelhas poderiam ser colocadas. Sair vivo depois de tentar roubar um General Estrela poderoso já era muito mais do que poderiam esperar. Vingança agora era a última coisa em suas mentes. Antes mesmo de que pensarem em quem venceria, Dong Shangyi ou Lucian, eles finalmente se lembraram de verificar se o homem na cratera ainda estava vivo. Com cuidado, se aproximaram do enorme buraco. Logo viram uma mão para fora e, chegando mais perto, perceberam que havia um ferimento terrível em seu peito. Mas não era fatal. Um deles se ajoelhou para examiná-lo e disse: o General Lucian pegou leve. Ele não estava tentando matá-lo. O homem abriu os olhos, encarando o teto da caverna com um olhar vazio, como se todo o seu orgulho tivesse sido esmagado naquele instante. Ele teve sorte de sobreviver, mas, por mais que tentasse, não conseguiria entender. Dong Shangyi, Lucian, como eles podem ser tão fortes assim? Enquanto isso, Lucian soltou um suspiro. Ele não conseguia ser tão implacável quanto Gu Xuan, que matava pessoas como quem corta grama. Justo então, aquela sensação inquietante voltou, mais forte do que antes. Sua expressão ficou séria. Quem está em perigo? Ele pensava. A sensação estava próxima. Mas quem poderia ser? Nesse momento, Lin Wanwan, ofegante, alcançou Dong Shangyi e puxou sua manga desesperadamente. Não podemos ir mais longe. Eu te imploro. Vamos voltar. Mas os olhos de Dong Shangyi estavam vermelhos de sangue. E com um movimento brusco, ele afastou a mão dela. Saia daqui. A voz de Fubuki ecoou por trás, enquanto ela se aproximava rapidamente. Ela tentou usar suas habilidades psíquicas para controlá-lo, mas não conseguiu nem atravessar sua defesa. Dong Shangyi se virava, com um olhar gelado. Você quer morrer? Mas Fubuki sustentou o olhar sem medo. É perigoso demais continuar. Além disso, a Wanwan já coletou as amostras. Li Wanwan
assentiu freneticamente, acrescentando que também queria ir embora. Dong Shangyi ficou em silêncio por um momento, antes de se virar, dizendo às duas para retornarem. Porém, seus olhos continuavam fixos na escuridão turbulenta das profundezas da caverna. Ele sentia algo lá, chamando por ele. Era o que ele vinha buscando há anos, como se pudesse ver mãos se estendendo para recebê-lo. Sua expressão se tornou selvagem, e logo um sorriso surgiu em seu rosto. Ele estava convencido de que, dentro daquela escuridão, estava o ápice das artes marciais. "Pare de se enganar!" gritou Fubuki atrás dele. "Se existisse um ápice das artes marciais, não estaria no fundo de uma caverna. Você está enganado. Vamos voltar." Mas Dong Shangyi não parou. "Está lá. Tem que estar lá." Ele murmurou avançando. Fubuki havia sentido algo de errado, desde que entraram nas camadas mais profundas da caverna. Uma energia estranha que parecia brincar com as emoções. Ela percebeu então que, embora também tivesse sido influenciada antes, Dong Shangyi claramente estava sob um feitiço muito mais sombrio. Wan perguntou preocupada: "O que a gente faz agora? Estamos muito fundo na caverna, e sem a proteção dele, não temos como sair vivas." Fubuki respirou fundo, cerrando os punhos. Elas precisavam acordá-lo. Com Wan logo atrás, Fubuki, mais uma vez, liberou seu poder psíquico, mirando nas paredes de pedra dos dois lados do caminho. Rochas e escombros despencaram, bloqueando o avanço de Dong Shangyi. Li Wanman correu para a frente e ficou diante dele. "Se você não voltar agora, eu vou contar tudo para minha mãe." Ela ameaçou. Dong Shangyi a empurrou de lado com as mãos e reduziu as pedras a pó com um chute. Ele acreditava que o caminho do santo marcial transcendental nunca o levaria longe e que precisava encontrar sua própria estrada. Li Wanman ficou paralisada, sem acreditar no que ouvia. Ela realmente deixaria ele ir assim? Fubuki ficou em silêncio por um instante. Então falou: "Talvez exista um jeito." Sem aviso, ela avançou e abraçou Dong Shangyi com força. "Irmão." As palavras pareceram sentir efeito. Ele parou de repente, até se virou para olhar para ela. A expressão de Fubuki suavizou, enquanto chamava novamente, perguntando se ele não a reconhecia. Naquele instante, a névoa vermelha selvagem em seus olhos se dissipou. Seu olhar voltou ao normal, e o tom carmesim desapareceu por completo. Com sua voz suave, mas suplicante, Fubuki disse: "Já estamos muito fundo na caverna. É perigoso demais continuar. E o Wan já terminou o trabalho dela. Vamos voltar." Suor frio escorreu pelo rosto de Dong Shangyi, enquanto ele balançava a cabeça violentamente, finalmente saindo do transe. As lembranças do que havia feito momentos antes vieram à tona, e a descrença o inundou. "Eu realmente fiz isso tudo?" De repente, outra memória emergiu. Alguém ou algo o chamava, atraindo cada vez mais fundo na caverna, prometendo algo que ele desejava desesperadamente. Enquanto falava, sua expressão mudou novamente, tornando-se distante, os olhos vidrados. No instante seguinte, Fubuki foi arremessada para longe pela força de sua aura, como se tivesse sido atingida por uma onda gigantesca. Antes que pudesse reagir, uma boca colossal rompeu o chão, as mandíbulas da criatura escancaradas, e num único movimento engoliu Fubuki inteira. Com um assobio violento, desapareceu de volta no solo. Tudo aconteceu tão rápido e de forma tão inesperada que ninguém teve tempo de reagir. "Fubuki!" gritou Li Wanman, tentando correr atrás dela, mas era tarde demais. Ao mesmo tempo, Dong Shangyi voltou a si. Ele não conseguia acreditar. Segundos depois, toda a caverna tremeu quando sua voz, cheia de arrependimento sem limite e fúria ardente, ecoou, chamando o nome de Fubuki. E assim, no silêncio esmagador da caverna, o grito de Dong Shangyi ecoava como um trovão de dor e ódio. Fubuki havia desaparecido nas profundezas, engolido por algo que nem sequer tivesse tempo de enxergar. E agora, não restava mais nada, além de desespero, culpa e um presságio sombrio. Enquanto isso, em outro lugar, Lucian sentiu aquele pressentimento sufocante se tornar cada vez mais forte, como se o destino estivesse prestes a colidir em algo irreversível. O que realmente se escondia no fundo dessa caverna? Fubuki ainda estava viva? Ou isso foi apenas o começo de uma tragédia ainda maior? Descubra isso no próximo capítulo. E aí, guerreiro ou guerreira, curtiu o vídeo? Então já sabe, né? Se inscreva no canal para não perder nenhuma história insana. Deixe aquele like monstruoso que ajuda demais o nosso trampo. E é claro, me segue nas redes sociais para acompanhar tudo em primeira mão. TikTok e Instagram, tudo aí na descrição. Cola lá que é sucesso. Tamo junto sempre. E até o próximo combate. Fica com Deus, fui!